Hoje vamos falar de um assunto polêmico. Isso mesmo, feminicídio. Ele era tóxico e eu não sabia. E se você já passou por relacionamentos tóxicos, abusivos, já comeu pão que o diabo amassou, tentando saber por que você vivia esses relacionamentos confusos, complicados, tem aí seus causos de amor. Esse canal a gente troca essa ideia. Eu levo vocês para passear comigo de bike. Aqui é vida real. O que sai desses vídeos eu não sei. A gente liga a câmera, toma um café, conversa, bate um papo, pedala, faz trilha, o que der na telha. Então, se você gosta de tudo isso, gosta da minha vibe, da vibe da titia aqui, então chega mais e bora conversar esse assunto de hoje polemiquíssimo, feminicídio. Esses dias eu estava numa sessão com uma consulente e a gente estava falando sobre isso. Porque como eu trago orientação para a grande maioria, não atendo só mulheres, mas a grande maioria das minhas consulentes são mulheres, uma delas falou, eu sempre trago orientações com base em quê? Aplicativo de relacionamento, tu tá procurando um crush, tu não sabe como se posicionar ali nas redes sociais, né? Como falar, como realmente ali, né, ser magnética, ser atraente, todas essas coisas, né? Eu falo de tudo isso na área do amor e da autoestima. E a gente estava ali conversando, eu já tinha trazido algumas orientações para ela. Ela achou um crushzinho ali no Badu, inclusive, né, que é uma das minhas recomendações. E eu dei todas as orientações para ela de como ela devia fazer, de como ela devia se posicionar. E aí ela me contou lá e tal. E a mãe dela, né, foi e falou assim: "Olha, né, porque a coisa tá se desenvolvendo. Tô falando isso porque a coisa tá se desenvolvendo. Tô contando de babado aqui, né? Sem dar nome aos bois. E a coisa tá se desenvolvendo entre ela e o caretinha. E eu fui, e aí a mãe falou assim: "Olha com quem você tá saindo e tal." Aí começou o assunto, né? Na sessão, eu e ela conversando sobre isso, sobre feminicídio. E eu procurando esclarecer para ela as diferenças entre um cara que é tóxico, narcisista, psicopata, saia correndo, por favor, de um cara desses, de um cara comum, que está interessado, que está mostrando para ela já que está realmente envolvido com ela, que realmente quer ali um compromisso sério com ela. Porque existe diferença, né, minha gente? Não dá pra botar todo mundo no mesmo saco e falar todos os homens são psicopatas e narcisistas. Não, né, gente? Todas as mulheres são narcisistas e psicopatas. Não, né, gente? Mas que a grande maioria é. Minha gente não tá no gibi. Mas como saber a diferença? Dá para saber? Claro que dá. E é por isso que Titia traz essas orientações para as minhas amadas consulentes. Até porque, vamos combinar, nada começa assim, né? Da noite para o dia. Então, vamos lá esse assunto do começo. Como é que o feminicídio chega ao ponto de chegar na situação lá do desfecho fatal? Vamos começar essa história lá da nossa infância, lá da nossa criança. Por isso que eu chamo esse cenário lindo, maravilhoso. Já gravei um vídeo aí emocionante para você. Chorei lágrimas, horrores. Se você não assistiu, assiste lá. Agora esse dia já tá normal, né? Porque já tô gravando outro vídeo aqui para vocês. Mas falando da criança, tudo começa na infância. Não é dizer, eu não quero aqui de forma nenhuma falar de A, de B, de C, de mulher X, Y e Z. Não quero. O que eu quero é falar sobre a natureza humana. Como você sabe que você não está lidando com um narcisista tóxico? Ou até você já sabe. Mas como você sai de uma situação como essa? Pois então, fica aí. O que acontece? Por que eu falo que tudo começa na infância? Porque quando você vem de lares, né? Porque vamos combinar, né, minha gente? Vamos combinar. As nossas famílias tradicionais hoje em dia não estão muito saudáveis emocionalmente. Isso hoje.
né? Hoje vamos dizer que tá ainda pior do que era no passado, do que já foi um dia. Se um dia já foi ruim, agora tá pior. Mas quando a gente vê as nossas famílias, da onde a gente cresceu, nossa base, nossa herança, da onde veio a nossa ancestralidade, se a gente olhar, a gente vê que o abandono, ele faz parte do nosso sangue. São os escravos, são as nossas origens, são os nossos ancestrais. Então, por mais que possa parecer uma coisa assim, nada a ver, não pense você que o fato de um feminicídio acontecer não tem a ver com algo que já vinha há muito tempo acontecendo na sua corrente sanguínea. Então, se você quer saber disso em detalhe, se sua corrente sanguínea não está suja, não está aí carimbada, fica aí. Por quê? Quando eu falo de corrente sanguínea, eu estou falando de parentes, eu estou falando de herança genética, que vem, nossas emoções, elas vêm de lá, elas vêm da nossa alma. Você não é um ser emocional, conta pra mim. Você não é um ser emocional, você não é um ser de emoções. Nossas emoções, elas são alimentadas a partir do nosso espírito. Espírito é o que movimenta o nosso espírito é a respiração. E o que alimenta a nossa respiração, o que leva a respiração por todo o nosso corpo é o nosso sangue. Tá vendo aí? Titia também é cultura. Então, tudo isso, todos nós temos esse sangue correndo nas nossas veias. Tanto é que quando você tá em crise de ansiedade lá, porque o cara não te manda mensagem, titia não mandou mensagem pra mim, tô desesperada. Escuto isso a beça nos atendimentos. O que acontece? Sua pressão aumenta, seu batimento cardíaco aumenta. É sangue ou não é? Então, quando o seu sangue ele está alimentado dessa energia, né, desse espírito, sabe, desse ar, vamos dizer assim, contaminado ali de energias tóxicas, de angústia, de ansiedade, porque é isso que gera angústia, né? Você não saber se o cara vai mandar mensagem. Isso não é de hoje, né? Muitas vezes, quando você é criança, você já sentiu esses mesmos sintomas que você está sentindo agora. Tá doente? Não tá doente. É a sua alma, são as suas emoções que podem estar aí mostrando para você. Podem não, elas estão mostrando para você, estão te dando um sinal de alerta enorme de que a coisa não está indo muito bem. Se o seu corpo está falando, ele está te mandando um sinal, ele está te trazendo orientação que talvez você não deveria ignorar. Se o seu batimento está fora do lugar, se a sua ansiedade está excessiva, não ignore esses sinais, porque provavelmente você já sentiu isso quando seu pai te abandonou, quando sua mãe te abandonou, quando você era uma criança, uma pobre criança inocente que ninguém dava atenção. E como você cresce nessa família maravilhosa, que ninguém te dá atenção porque estão tão ocupados com a vida de adulto, que vamos combinar, né, gente? Vida de adulto não é fácil. Boleto para pagar é complicado. Então, você que é uma criança que não sabe que tem boletos para pagar, conta para mim se não é verdade. Acha que o quê? Que seus pais estão te abandonando, que eles não ligam para você, que, né, você é um ninguém nesse mundo. E aí você cresce querendo esse amor dos seus pais. Conta para mim se não é verdade. A verdade é que a gente passa muito tempo, até mesmo a profissão que você escolhe, você pode escolher ali baseado no tipo, né? Será que meu pai vai se orgulhar de mim agora? Será que meu pai vai olhar para mim agora? Será que a minha mãe vai finalmente dizer: minha filha, você é incrível, muito obrigada, agora eu te amo? Só que a verdade é que isso não acontece. A gente continua fudido mesmo na fase adulta, só que agora a gente que paga nossos boletos. Amém. Pelo menos deveria, né? Pelo menos deveria. Então,
Então, o que acontece? Você cresce nessa falta de amor, nessa falta de carinho, nessa falta de atenção, nessa falta de ninguém olha pra mim. E aí, é isso aí. Nesse momento, você vai pra onde? Conta pra mim. Para os aplicativos de relacionamento. Minha gente, você vai lá para os aplicativos de relacionamento. Fazer o quê? Buscar o crush. Vai lá conversar com os crush, aí manda aquela mensagem, aquelas mensagens picantes muitas vezes, aquela troca fogosa. Aí o cara, né, dependendo da forma como ele chega em você, né? Dependendo da forma como ele chega em você, ele vai querer te pintar que é o príncipe encantado. Ele vai dizer que você é linda, que você é maravilhosa, que você é sensacional. Ele tá errado? Claro que não. Você é incrível, você é sensacional. Mas muitas vezes você não sabe. Por quê? Porque você não alimentou desde a sua infância a certeza dentro de você de que você é a pessoa que é. E aí é aquela vozinha do pai ou da mãe que vem através do capiroto, chamado crush, chamado contatinho, chamado ser de luz, chamado calça caída, chamado como você quiser, dizer para você o que? Justamente aquilo que seu pai nunca disse, que sua mãe nunca disse, que você sempre quis ouvir e finalmente o príncipe encantado chegou. Só que não. Por quê? Porque é nessa hora, que é isso que eu falo sempre, né, nos outros canais que eu tenho, trazendo essas orientações para vocês, porque é nessa hora, minha amiga, que a coisa desanda. Desanda por quê? Porque, assim, como a grande maioria aqui, e é claro que a gente pode ter isso também, mulheres que também fazem isso, sim, tem muito. Porém, como a grande maioria das minhas consulentes são mulheres, desculpa os homens, sinto muito, mas a grande maioria dos homens, eu tenho que falar, né, gente? Tem que falar. É a realidade. A grande maioria dos homens, eles sabem. Eles sabem quando você tá lá encantadinha por eles, mostrando toda a sua alegria por ter eles na vida deles. É ruim? Claro que não. Você pode ficar animadinho com ser de luz ou com a ser de luz? Claro que pode. O problema é quando você depende de que aquele cara maravilhoso, sarado, forte, gato, lindo, sensacional, diga pra você que você é incrível. Deu pra entender? E é nesse momento que eu vejo aí pela internet muitos vídeos falando assim: pega esse manto, ele vai te assumir em 24 horas. Toma cuidado. Tenho dito. E por que você deve tomar cuidado? Porque ninguém chega na sua vida já apaixonado por você. Ontem mesmo eu estava conversando com um crush que ele falou isso. Mas eu não posso contar aqui o teor do diálogo porque foi um pouco picante para o horário comercial do YouTube. Posso ser bloqueada. Mas o cara que já chega ali declarando amores pra você e nem te conhece, não sabe o seu nome, não sabe o que você gosta, não sabe quem você é, já chega dizendo que quer casar com você, traz aliança e põe no seu dedo, pede de joelhos, traz flores. Ele não quer você. Ele quer te comer. Ele quer simplesmente te levar para uma emboscada. Por quê? Porque quanto mais você recebe aquela chuva de amor do cara, sem nem se questionar se realmente aquele amor todo que ele diz sentir por você é de verdade, o que ele começa a fazer depois que vocês parecem que estão vivendo uma lua de mel de uma semana? Ele vem
e faz o quê? Some, desaparece, vira fumaça. Mas por que ele faz isso? Já parou para pensar por que ele faz isso? Ele faz isso justamente porque vai te encher de ansiedade. Você lembra que eu falei lá do sangue, da ancestralidade, que passa pelos seus veios e tá aí correndo em você, no seu coração acelerado, no seu pulso? Conta! Pois é. É o efeito feminicídio. É o efeito, cuidado, que um tóxico está na área. Deu para entender? E aí, quando você não sabe disso, como você não sabe diferenciar um narcisista tóxico de um cara bacana que realmente está ali por você, você pode cair nessa cilada de que esse amor todo que você está recebendo, na verdade, é uma grande cilada para você. Na verdade, tem a ver com a sua criança lá que nunca recebeu amor e quer receber amor. Mas me diga então, titia, como é que faz para mudar isso? Eu não quero mais cair na mão de narcisistas tóxicos, psicopatas. Será que não tem um jeito? Mas eu quero tanto. Ele não vai me assumir em 24 horas. Vai me assumir quando? Em um dia, 2, 3, um mês, 3 meses, 5 meses, 5 anos? Não aguento 5 anos, não. Esperar muito tempo. Respira. Olha o coração. Vamos lá. O que você deve fazer para saber se o cara realmente está ali? Se você gosta dos apps de relacionamento, minha especialidade, inclusive, você pode clicar aqui embaixo na descrição e pegar um manual dos aplicativos de relacionamento. Vem o livro 2 aí. Então, dá uma conferida depois ali nesse link, o único que tem aqui embaixo. É só clicar nele. Pode confiar. E aí, lá eu te conto esse babado dos apps de relacionamento. Por quê? Se você tá conversando com os crush, tá ali envolvidaça com o cara, você precisa de algumas coisas e não tem nada a ver. Isso que é o mais bizarro. Pensa só, joga tudo que você aprendeu fora, tudo, joga fora. Tudo que você tava aí achando que era o máximo da conquista, joga fora. E pensa no seguinte, quando você não tá interessada no cara, já parou pra pensar nisso? O cara se esforça pra caralho pra te conquistar. Aí tu tá afim do cara, tu quer aquele cara específico. Aí tu demonstra, o cara não tá nem aí pra você. E o que acontece? Que é esse o grande segredo pra você que quer alguém bacana, que você goste. Pra você que quer alguém bacana, que realmente não seja um psicopata, narcisista tóxico tentando te levar para uma emboscada. O que você precisa fazer, em primeiro lugar, que é isso que te orienta, Doce Autoestima está aqui para isso, para trazer essa orientação para você. Afinal de contas, é para isso que eu escrevi 500 páginas, né, gente, de um livro e trago orientações terapêuticas. O que você precisa para ser essa mulher ou esse homem, mas a grande maioria mulheres, que não caiam em ciladas, é o mais importante que a maioria não faz. É se sentir segura e se sentir confiante. Porque quando você se sente foda, vamos lá, você é uma mulher foda, você é uma mulher incrível, você agora paga os seus boletos. Assim espera. E aí você não depende que o cara chegue pra você e fale que você é incrível. Isso já está dentro de você. E se não está, é justamente por isso que terapia existe. Justamente para isso que terapia existe. Para você equilibrar a sua energia. Para você não ficar mais na mão de homens que vão vir te encher de amor e no final te levar para uma grande cilada. Então, o segredo não é o cara.
Pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D, pode ser G, Y, Z. O segredo está em como você se sente. Você se sente uma mulher incrível, maravilhosa, sensacional, fodástica. Então, quando o cara vier, e ele vem, sim, ele vem, ele vai vir, independente se é um narcisista ou não, e vai mostrar para você quem ele é. Se o cara vier cheio de amor e cheio de promessas, você que é uma mulher segura e confiante, vai certamente dizer para ele: muito obrigada, adoro seus elogios todos, que é uma chuva de elogio que os narcisistas fazem para você, chuva de promessas de que vão fazer e acontecer e nada fazem. E você simplesmente continua a sua vida linda, maravilhosa, incrível e sensacional. Agora, quando o cara é bacana, ele vai mostrar para você consistência. Ele não vai nunca chegar no primeiro encontro ou num primeiro momento e te prometer um casamento em 2 dias. Falando nisso, esses dias eu estava assistindo aquela série 90 Dias para Casar. Eu adoro essa série, de 2025 agora. 90 Dias para Casar para Sempre. Pensa num seriado que tem babado, que é ótimo para você aprender que ali, gente, o que tem de gente fodida no amor, naqueles episódios que eu falo, gente, vem fazer terapia comigo, não é possível. Porque dá para ver ali o tanto de mulher bonita naquele programa, tudo insegura, tudo controlando o cara ao ponto do cara não respirar. E aí você cria uma redoma dos seus relacionamentos que acaba sendo relacionamentos tóxicos. Você controla ou ele controla demais, ele não quer mais que você saia com roupa X e Y, não, só vou aceitar você. Sim, mas isso só acontece depois que o relacionamento já tá rolando. Isso tudo, gente, é para descobrir antes mesmo de você entrar no relacionamento com a pessoa. Porque se você deixa para entrar no relacionamento com a pessoa, para só depois então descobrir que ela quer te mudar por inteiro, que ela não aceita você como você é, toma muita raqueta. Então o segredo aqui nunca é o outro, é sobre você. O que você aceita e o que você não aceita no relacionamento? O que você quer e o que você não quer? Mas para você ter esse limite, para você ter essa confiança de aceitar ou não aceitar determinadas coisas, a coisa mais importante que você precisa, em primeiro lugar, é autoestima, é ter segurança, é reconhecer, e a gente consegue reconhecer a quilômetros de distância, aquele padrão narcisista, psicopata tóxico que vai depois te levar para uma emboscada. Então, para você não cair nessa cilada, para você não ficar ali, né, sofrendo na mão de gente que vem e te dá um mundo, depois retira e fica fazendo você implorar por um pouquinho de atenção, é hora de você começar a cuidar de si mesma. E como é que você faz isso? Terapia com titia, já falei. Então, para você não cair nessa cilada que está acontecendo aí, né? Resumindo, que eu já tinha falado lá com a minha consulente, o segredo está em você perceber qual é o padrão que essa pessoa que você está ali, seja contatinho, seja crush, seja ficante, seja ser de luz, seja calça caída, o que você quiser chamar. Mas qual é o padrão que essa pessoa está apresentando para você? É um cara que vem, que se compromete, que vem, né, mantendo ali uma constância, ou some, ou fica dando desculpa, ou nunca tem tempo para vir, ou nunca tem tempo para você, ou nunca quer ficar, ou nunca pode, você nunca é a prioridade, você nunca é a número 1 da vida dessa pessoa. E quando isso acontece, quando você sabe diferenciar, eu sei que pode bater aí um medo. E é nesse momento que a grande maioria de vocês fica mandando mensagem para mim. Titia, mas olha só,
Eu quero tanto aquele seja do Didi, eu quero tanto homem pra mim, eu adoro um palco. Tudo bem, eu também gosto. Mas não é essa a questão. A questão é quando você realmente se coloca como prioridade. Não é o cara que te prioriza, é você que dita o ritmo da dança. Se você sabe dançar a dança, é você que dita o ritmo. Se a pessoa, o crush, o ser de luz, o calça caída, não tá dançando a dança que você quer, que você merece, o que você faz? Troca de par. Chama o próximo da fila pra dançar essa dança comigo, titia, mas não tem ninguém vindo dançar comigo. Então, aí é que está o problema. O problema é que você acha que não vai ter ninguém mais pra dançar essa dança com você. Significa que a sua energia está fechada? Significa que você não está atraente? Ou seja, não está trazendo oportunidades para você? E é nisso que titia entra, mostrando para você o caminho para você se tornar atraente, para poder trazer opções para você, para poder ter outras pessoas chegando na sua energia, porque é isso que faz você ter a oportunidade de quê? De ficar com todos os caras e abrir, né? Abrir toda a perna para ser enfiado em todos os buracos das amigas. Não, é para você filtrar. Quanto mais caras você conversa, quanto mais caras você tá ali trocando uma ideia, mas você pode dizer, não, esse aqui eu não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. Mas se você só tem um lá que vem e nem mais, se o poço tá seco, tá na hora de trabalhar essa energia. Tá na hora de você abrir finalmente para que as oportunidades aconteçam. Porque a gente é levado a acreditar que só porque tem, né, que a mulherada fala assim, né, não segura homem. Eu até falei disso num vídeo aí que eu gravei, vou soltar aí. Não segura homem, né? Fica aqui com aquele medo de que o que vão pensar de mim? Eu estou solteira. Oh, meu Deus. Mas só, querida, do meu coração, da titia, você está solteira? Diga assim, eu não estou sozinha por opção. Porque é verdade, ou deveria ser. Porque quando você está solteira por opção, você, minha querida, se torna uma peça de luxo. Muito diferente daquilo que dizem por aí. Que você precisa estar com alguém pra não estar encalhada. Só que não, porque no mundo que a gente vive, é melhor sozinho do que mal acompanhado, você não acha? Então, quanto mais você cuidar da sua própria energia, quanto mais você não estiver vibrando nessa ansiedade que está correndo na sua veia, lembra? Mais tranquila você vai ficar. E quanto mais tranquila você fica, mais você exala poder. E quanto mais você exala poder, adivinha só, mais oportunidades você vai ter. Mais caras te chamando para encontro, mais recusas você vai dar. Porque você vai ter a oportunidade de escolher. Essa coisa também de que o homem é que escolhe, vamos parar com essa palhaçada. Quem escolhe aqui é você. Então, se você quer, você escolhe. Se você não quer, você chama o próximo. Isso é ser um artigo de luxo, meu bem. É você ser a peça principal desse espetáculo. E não caras com ego enorme que se acham os deuses do Olimpo, quando na verdade estão mais para... Não vou nem falar. Mas você pode aí colocar o que você quiser. Entendeu? Então, querida, você que me assiste, seja homem ou mulher, você que se identifica com essa vibe, inclusive aqui nesse canal a gente bate papo. Eu vou fazer outros vídeos, talvez em outros lugares da casa. Porque tem também meu escritório que eu faço vídeos aqui, mas eu só quero fazer em lugares diferentes. Vamos lá.
Você se identifica com essa minha vibe, com essa minha energia, com essas minhas orientações nadinha convencionais? Se inscreve aqui, compartilha esse vídeo, hypa, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, porque eu tenho certeza que essa orientação aí vai chegar para quem precisa. E você, o que me diz? Já teve alguma amiga que passou por uma situação dessa? Sofreu na mão do boy, né? Conhece algum caso de feminicídio perto de você? Conta aqui embaixo que eu quero saber. E no mais, você já sabe, tô por aqui. Quando? Não sei, mas eu tô sempre por aqui. Tá bom? Então é isso. Volte sempre. A casa é sua. Beijo grande. Foi.